Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca IDCAP. É nossa segunda aula sobre essa banca aqui no nosso canal. E antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver nossas aulas. E se você quiser se preparar para os concursos da IDCAP ou também para outros concursos da área da educação física, dá uma olhada nos links da descrição deste vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books e principalmente sobre o nosso curso da preparação à aprovação, que com certeza vai te ajudar bastante nessa jornada de preparação até a aprovação nos concursos de educação física. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Analise as informações sobre jogos e esportes usando o código J para jogo ou E para esporte. Após a análise, marque a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira, é uma atividade espontânea e de regras flexíveis. Relembrando rapidamente, nos jogos nós temos, de fato, regras flexíveis, é um acordo entre os participantes, né? A gente vai ter muito mais a diversão, o acordo entre os participantes, as regras mais flexíveis, de fato, enquanto que no esporte a gente vai ter uma modalidade de fato institucionalizada com regras universais. Então, independente de onde você vai estar praticando esse esporte, as regras vão ser exatamente as mesmas, seja aqui, seja na Europa, seja na Ásia, seja na América do Norte, enfim. Aonde você estiver praticando o esporte, ele vai ter as mesmas regras, já que as regras dos esportes são institucionalizadas e regidas por federações e confederações. Já os jogos, a gente vai ter essa flexibilidade das regras e um acordo ali entre os participantes. Então, na primeira, quando ele fala que é uma atividade espontânea e de regras flexíveis, nós vamos estar falando de jogos. Segunda, é uma atividade física institucionalizada e está sujeita a regras pré-definidas. Nesse caso, já temos os esportes. Terceira, é uma atividade caracterizada pela competitividade e pela busca do alto rendimento. Aí também temos o esporte, né? Mais especificamente o esporte performance, focado no resultado, na competitividade, no rendimento. Quarto, não requer uniforme e não exige premiação, então como é algo mais livre, nós estamos falando do jogo. E quinto, a finalidade é o entretenimento, as regras são flexíveis e livremente estabelecidas ou modificadas pelos participantes. Nesse caso, a gente vai estar falando dos jogos. Então, relembrando, primeiro jogo, segundo esporte, terceiro esporte também, e quarto e quinto nós estamos falando de jogos. Nesse caso, a alternativa D é a correta dessa primeira questão. Questão interessante para a gente relembrar esses conceitos de jogo e esporte. Muito bem trabalhado, inclusive, nos PCNs. Recomendo a leitura ali do documento do PCN, pois nele a gente vai encontrar justamente essas definições de forma bem didática, né? De jogo, de esporte, de ginástica, de lutas e assim por diante. Então, primeira questão, alternativa D é a correta. Segunda questão, a partir da década de 80 surgem os chamados movimentos renovadores da educação ou progressistas no âmbito da educação física brasileira, buscando dar um novo significado a essa disciplina na escola. Ante a descrição acima, surgem várias abordagens, cada uma com suas especificidades, mas convergindo para o mesmo ponto, propondo. E aí a gente relembra que a partir da década de 80, né, com esses movimentos renovadores da educação, a gente vai ter de fato o surgimento de novas abordagens da educação física, e a partir dessas abordagens que a gente vai ter novas concepções, principalmente em oposição àquele modelo que a educação física vinha sendo trabalhada em nosso país, que era um modelo mais tecnicista, um modelo focado no esporte, né? O esporte de rendimento na escola, um modelo que visava a exclusão, visava a detecção de novos talentos. Então, realmente, era um modelo muito focado na técnica, muito focado no esporte de rendimento. A partir da década de 80, a gente vai ter novos estudos na área da educação física, e com isso surgem aí diversas abordagens, cada uma com seu conteúdo, com suas formas de avaliação, com suas concepções gerais, com suas bases teóricas, porém todas elas focando de certa forma em oposição a esse modelo mais esportivista que a gente tinha até a década de 80. Dito isso, vamos para as alternativas. Alternativa A,
privilegiar o esporte sistematizando como principal conteúdo da educação física escolar, na verdade é o oposto disso, né? Já que até a década de 80, principalmente no período da ditadura militar, a gente tinha o esporte como principal conteúdo ali da educação física escolar, né? O foco no esporte buscando formar novos talentos que iriam representar o país mundo afora. Então o item A é falso, pois a partir do momento que a gente tem novas abordagens, a gente vai ter diversos outros conteúdos como os principais conteúdos da educação física escolar, dependendo da abordagem. Item B, manter o caráter de brincadeira no movimento, suprimindo a técnica. E aí é falso, né? Apesar da gente não ter o enfoque na técnica, de fato, nessas abordagens, a gente vai ter a educação física como um objeto de estudo, como uma disciplina realmente curricular, que tenha todo um aspecto teórico, que tenha realmente seus objetivos e não apenas diminuído a ponto de ser apenas uma brincadeira pelo movimento, né? Então, por isso, é falso. A ideia dessa abordagem é justamente trabalhar a educação física como um objeto de estudo, algo mais amplo, assim como a educação física realmente deve ser tratada e não apenas como uma brincadeira ou apenas pela técnica. Item B, falso. Item C, tratar a educação física escolar, via de regra, como disciplina recreativa, e aí é falso também, né, pela mesma justificativa que a gente falou anteriormente. A educação física passa a ser muito mais do que apenas o esporte, do que apenas a recreação, do que apenas a brincadeira. Item D, abandonar a visão unicamente tecnicista, substituindo-a pela formação integral do sujeito, e aí de fato temos a alternativa correta dessa segunda questão, né? A educação física realmente, ao invés de focar apenas na técnica, no esporte, no rendimento, a gente vai ter de fato abordagens que vão buscar a formação integral do sujeito. Então, segunda questão, item D já é o correto. Item E, ele fala em lançar um olhar para o esporte nas escolas, sobretudo como rendimento, proporcionando ao aluno a possibilidade de ingressar no mundo do esporte de alto nível. E aí é falso, as abordagens surgem justamente em oposição a esse modelo. Então, de fato, segunda questão, alternativa D, é a correta. Essas abordagens, cada uma com sua especificidade, vai trabalhar o mesmo ponto, que é abandonar a visão unicamente tecnicista, substituindo-a pela formação integral do sujeito. Segunda questão, item D, é o correto. Terceira questão, no decorrer da vida, as pessoas desenvolvem uma grande capacidade de realizar tarefas minuciosas, tais como digitar, bordar, pintar, fazer crochê, dentre uma infinidade de outras tarefas. Esses movimentos são possíveis graças à nossa coordenação motora, que é aperfeiçoada durante o nosso desenvolvimento. Essas habilidades requerem precisão e são chamadas de... E aí, quando a gente fala de habilidades motoras, a gente vai ter uma série de classificações dessas habilidades, né? A gente pode ter classificações dessas habilidades de acordo com aspectos temporais, funcionais, musculares e assim por diante. Nesse caso, a gente vai falar de uma classificação de habilidades motoras que é de acordo com seus aspectos musculares. Quando a gente utiliza grandes grupos musculares, né, movimentos mais amplos que realmente vão demandar grandes grupos musculares, nós temos as habilidades motoras amplas ou grossas, e quando a gente utiliza pequenos grupos musculares que realmente exigem uma precisão maior, uma maior coordenação, a gente chama essas habilidades motoras de habilidades motoras finas. Então, falando das habilidades motoras em seu aspecto muscular, nós vamos ter essas duas classificações, habilidades motoras grossas ou amplas e habilidades motoras finas, que é exatamente o exemplo que essa terceira questão traz, né? Habilidades motoras que utilizam pequenos grupos musculares e exigem de fato uma maior precisão. Então, nesse caso, terceira questão, a alternativa D é a correta, habilidades motoras finas, é a resposta correta dessa terceira questão. Quarta questão, na organização de eventos esportivos, é importante estabelecer qual será o sistema de eliminação das equipes no decorrer da competição. Sobre esse tema, marque a opção correta. Item A. No sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe com menor pontuação após a primeira derrota tem uma segunda chance de disputa. E aí, na verdade, é falso, né? No sistema de eliminatória dupla, na verdade,
Diferente do sistema de eliminatória simples, em que a equipe ou o competidor é eliminado após a primeira derrota, no sistema de eliminatória dupla, esse competidor vai ser eliminado após a segunda derrota. Então, a gente vai ter no chaveamento, né, das eliminatórias duplas a chave dos vencedores e a chave dos perdedores, já que justamente as equipes ou os competidores são eliminados apenas após a segunda derrota. O vencedor desse torneio, né, dessa competição, vai ser definido pelo vencedor da chave dos vencedores contra o vencedor da chave dos perdedores, tendo uma ressalva. Se nessa final o vencedor da chave dos vencedores vence a partida, ele já é o campeão. Porém, se ele perde essa partida final para o vencedor da chave dos perdedores, a gente vai ter um segundo jogo, já que nessas eliminatórias duplas, a equipe ou o competidor só é eliminado após a segunda derrota. Então, na final, se o vencedor da chave dos vencedores vencer, ele já é o campeão. Porém, se ele perder o jogo final, ele tem mais uma chance, já que o time, a equipe, né, o competidor, só é eliminado após a segunda derrota. Então, nesse caso, o item A é falso, pois ele fala de equipe com menor pontuação, quando na verdade, no sistema de eliminatória dupla, a equipe ou competidor é eliminado após a segunda derrota. Item B, no sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe é eliminado após a primeira derrota, e aí é falso, esse seria o exemplo da eliminatória simples. Item C, no sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe com maior pontuação, a gente já pode eliminar, né? Quando a gente fala de pontuação, a gente não vai ter um sistema de disputa eliminatório, mas sim um sistema de rodízio, já que todo mundo vai jogar contra todo mundo e aí vence quem tem essa maior pontuação, né? Vai conquistando esses pontos. Item D, no sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe é eliminado somente após a segunda derrota, e aí é a resposta correta dessa quarta questão, né? No sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe só é eliminado após a segunda derrota. Quarta questão, então, item D é o correto. E quinta questão, o grupo de músculos que auxiliam no afastamento das articulações a um plano mediano são classificados como músculos, e aí a gente tem uma típica questão de anatomia, né? Quando a gente fala de anatomia em concursos de educação física, nós vamos encontrar principalmente questões relacionadas a planos e eixos anatômicos, a classificações de ossos e articulações e também a conceitos anatômicos de forma geral, né? Quais são os conceitos de movimento, o que são movimentos de abdução, adução, flexão, extensão, o que é um conceito distal, proximal e assim por diante. Então, nesse caso, é uma típica questão de anatomia nos concursos de educação física e ele vai pedir como são classificados o grupo de músculos que auxiliam no afastamento das articulações a um plano mediano. Relembrando nesses conceitos anatômicos, quando a gente tem movimento que se afasta do plano mediano, nós temos um movimento chamado de abdução. Se o movimento se aproxima do plano mediano, nós teríamos o movimento chamado de adução. Então é muito importante a gente realmente conhecer esses conceitos anatômicos, pois pode ser bastante cobrado nos concursos de educação física. Então, nesse caso, como é o grupo de músculos que auxiliam no afastamento das articulações a um plano mediano, nós temos o movimento de abdução. Nesse caso, são músculos classificados como abdutores. Quinta questão, item E, é o correto. E com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando questões da banca IDCAP. Relembrando, se você quiser realizar uma preparação ainda mais específica para os concursos de educação física, seja da banca IDCAP ou seja de outra banca, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigado e até a próxima.